Desistir, esgotamento, desistir, humilhação, assédio sexual, ansiedade, lucro, escravidão, sem depressão, morte, avaliação, insegurança, depressão, ansiedade, dor, lucro, falta de pessoal, esgotamento, dor, desistir, humilhação, ansiedade, lucro, cobrança, ameaça, chantagem, ilusão, cobrança, escravidão, sem limites, morte, violência, dar um fim, morte, morte. O ambiente de uma agência bancária, ele é um ambiente muito doentio. Por que doentio? Porque tu compete o tempo inteiro, né? Mesmo que não tenha assim, o primeiro lugar, segundo lugar, mas tu sabe que aquela agência está competindo com outra agência. Aquela regional está competindo com outra regional. Gira em tudo em torno da meta do banco, que é meta sobre meta, e a meta sempre vai aumentando. A meta nunca diminui, né? Os clientes podem continuar os mesmos, mas a meta não. E dentro da agência, quem não bateu a meta sofre a pressão, inclusive dos colegas, porque vão dizer assim, nós temos que fazer, a gente está fazendo por ti também, né? Então, imagina quem adoece dentro de um ambiente desses. Quem não consegue bater uma meta dentro de um ambiente que é extremamente competitivo. Lembro na década de 90, como houve um processo de reestruturações, PDVs, demissões, privatizações, teve um nível de suicídio foi enorme lá, em 3 anos, na década de 90, começo da década, não sei, certo? Teve um suicídio a cada 15 dias. Né? E hoje tem estudos recentes, que é de 98 a 2005, estudo de um colega bancário que é professor da Universidade de Brasília, que é um suicídio a cada 20 dias. Infelizmente persiste essa tragédia, e esses dados, comparado com os dados da sociedade, é muito mais elevado o nível de suicídio, o nível de afastamento por problema psíquico em relação à média da sociedade é bem maior. Portanto, tem alguma coisa que liga à gestão, à forma como os bancos organizam o trabalho. Hoje nós temos uma realidade extremamente perversa sobre a saúde do trabalhador, porque ou o trabalhador ele está desempregado, ou ele está subempregado, né, ou ele está sendo explorado com baixos salários, condições precárias de trabalho, e quando ele tem um trabalho regularizado, para não perder esse trabalho, ele é obrigado a cumprir uma série de metas, senão ele acaba perdendo aquela vaga dele. Né? E para cada vaga de trabalhador tem milhares querendo, né? Estão na fila do desemprego. Então, na categoria bancária, por exemplo, o que a gente percebe? Aqueles trabalhos que eram devotados à repetição, compensação de cheques, enfim, aquele trabalho mecânico,
deixou de ser relevante. O que passou a ser relevante hoje para um bancário, para uma bancária? Qual é a distinção dele em relação a uma máquina? A distinção dele vai ser a capacidade desse bancário ou dessa bancária de seduzir o seu cliente a consumir determinados produtos, a adquirir determinadas mercadorias. E isso a máquina não pode fazer. Bancário hoje é o chato da festa, né? Isso é piada já, né? Tu chega lá, os parentes, lá vem o cara querer me vender um cartãozinho de crédito, vender um seguro e tal. Mas imagina tu ficar isso 24 horas por dia para poder entregar o resultado. Se tu não entregar o resultado, tu vai para a rua, ou tu vai ser descomissionado, ou a tua remuneração vai diminuir, ou a tua avaliação vai diminuir. Imagina isso na cabeça da gente, né? Então, evidentemente, com isso, começa a haver, além daquele adoecimento físico corpóreo, começa a adoecer justamente aquilo que é o objeto da exploração, que é a subjetividade. Então, evidentemente, a gente começa a partir da década de 90, início dos anos 2000, perceber uma separação entre o adoecimento físico e o adoecimento psíquico. Antes o que era praticamente sempre um adoecimento físico, que obviamente vinha acompanhado com o adoecimento psíquico, porque a pessoa adoecia mentalmente, né, em razão do seu adoecimento físico, a gente começa a ver uma substituição. A pessoa, ela primeiro adoece psiquicamente, e depois disso, eventualmente, a pessoa pode também adoecer fisicamente, etc. Mas a queixa central passa a ser queixas de ordem psíquica. Nós temos problemas de pressão por metas que está levando ao sofrimento mental, ao adoecimento mental e até muitos casos de suicídio. Eu entrei no banco em 2015, mais ou menos, como estagiária. Trabalhei por 7 meses e fui efetivada. E desde o estágio, a cobrança ela já era muito grande, porque toda a meta da agência de consignado era colocada em cima do estagiário, por mais que toda agência tivesse que vender. Ou seja, se a agência fosse mal em consignado naquele mês, significava que o estagiário não teve uma evolução boa. E para tu ser considerado um bom estagiário, tu tinha que ultrapassar os 100% da meta. E a meta era assim, 500 mil, 600 mil em consignado e assim ia indo. Aí eu fui efetivada para caixa. Só que o caixa, diferente do que o pessoal imagina, não é só uma pessoa que fica lá só para receber o boleto, fazer pagamentos. Lá no caixa, além de fazer toda essa parte operacional, que eu acredito que se fosse só isso, já seria bastante coisa, a gente tinha que vender empréstimo consignado, crédito pessoal, títulos de capitalização, seguro residencial, seguro de vida, cartões de crédito, cada vez evoluindo mais. Chegou um momento que até pacote de conta corrente, que é algo que é o gerente que tem que fazer, alterar o pacote, né? A gente tinha que tentar alterar o pacote do cliente, sempre um pacote mais caro, obviamente. E aí a cobrança era uma meta mensal, só que eles dividiam por dia e entre os caixas. Era eu e mais 2 caixas e a chefe GO, que a gente chama gerente operacional. Aí tinha mais aquela questão da competitividade, porque tipo assim, era eu e mais 2. E por que fulana vendeu 3 seguros e tu não tá vendendo há 3 dias? E como eu sempre fui de me cobrar muito, de me questionar da minha capacidade e tal, aquilo começou a me fazer mal sem eu perceber. Aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí eu me acordava chorando, já começava a chorar só de pensar em ir pro banco. Daí até que eu percebi que eu comecei a ter ideações suicida. Ali que eu começou a pegar, sabe? Aí eu quebrei a garrafa aqui dentro de casa, comecei a cortar meus pulsos dentro de casa com a garrafa, ameacei de cortar o meu pescoço, daí meu irmão que teve que me segurar. Eu pesquisava assim no Uber quanto que dava para ir para Cambará do Sul, que Cambará do Sul tem aqueles canyons, né? E eu pensava em me jogar dos canyons, que eu queria uma tentativa que não tivesse mais falha. Agora, numa agência, nós tínhamos lá 10 mil clientes, com o advento da informática, com o advento da informação, nós temos 70 mil clientes. Ocorre que na agência que nós tínhamos 10 mil clientes, antes nós tínhamos 20 funcionários, 30. E hoje, para 70 mil clientes, normalmente
são 8 funcionários, no máximo 9. Quando você se coloca no pelotão de elite e você corresponde num primeiro momento, é muito gratificante. E quando você não corresponde, é muito doloroso, psicologicamente. E é aí que você começa a entrar num buraco psicológico. Porque você quer fazer e você imagina que tem que fazer, na verdade não tem, né? Não precisa fazer de novo, mas no teu psicológico você precisa fazer. E quando você se tem nessa situação de impotência profissional, ela propaga uma impotência pessoal, familiar, afetiva, e aí você passa a ficar mais introspectivo. No meu caso, não queria sair de dentro do quarto, nem assistir TV, apagava a luz, ficava ali. E aquele mesmo quarto escuro, quando você sai dele, ele não sai de ti. Ele não sai de você. Você continua andando e ele continua te acompanhando. E chega um ponto que eu imaginei pegar o meu carro em alta velocidade e simplesmente bater numa árvore e já era. Várias vezes eu tive em alta velocidade com o carro, faltou pouco. Então, e não foi por mim. Eu pensei muito nas minhas filhas, pensei nos meus familiares naquela hora. Ainda veio uma luz, assim, vamos dizer. E foi onde eu comecei a procurar ajuda. Entrei no banco em 2010, né? E estava indo muito bem e tudo. Daí nós tivemos um sequestro de uma gerente na geral da minha agência, né? E nessa época veio à tona, né, que eles tinham fotos dos nossos filhos, fotos nossas, sabiam todas as nossas rotinas e tudo. E a partir dali eu comecei a enlouquecer, assim, porque daí a gente fica com medo de sair, com medo dos carros que andam na nossa volta, com medo de chegar na agência, com medo dos clientes. A gente acha que tá todo mundo atrás da gente, né? Então ali eu comecei a ficar com pânico, assim, de chegar nos lugares e tudo. E na época eu me travei, eu não conseguia sair de casa, eu tranquei a faculdade, porque eu não conseguia ir até a faculdade, chegar de noite em casa. Eles até orientaram a equipe de segurança do banco que a gente tinha que mudar a nossa rotina, de que a gente tinha que mudar o caminho que a gente voltava para casa, que a gente tinha que ter código com os nossos familiares para saber se a gente estava bem ou se a gente não estava bem. E nisso eu despiroquei, porque daí eu não sabia mais o que eu ia fazer, sabe? E aí nisso eu tentei suicídio 3 vezes. Nesse período eu tentei, meus pais acompanhando, né, e tudo, mas a gente planeja as coisas, a gente tem noção de que tá errado, mas a gente não consegue não pensar nisso, né, a gente se sente incapaz, inválido. E aí foi um período bem difícil, assim, eles tinham que esconder a chave de carro para eu não fazer nada, eles tinham que cuidar dos meus filhos, porque quando vi eu tava gritando, eu tava desesperada. Pra que eu sirvo, sabe? O que eu vou fazer da minha vida agora, sabe? Eu tô jogando fora uma carreira, né, que tu ganha bem, que tu tem uma condição de vida boa, mas eu sou fraca, eu não engreno, eu não tô na área certa, não tem sentido eu estar aqui. Os meus filhos, aí eu já começava a pensar assim, se eu sou tão fraca, é melhor eu não estar aqui do que eu estar aqui com os meus filhos, sabe? Passamos umas férias ótimas, vimos todas as pessoas que a gente sempre vê nas férias, amigos que vão lá, tava tudo certo, tava tudo tranquilo. Aí a gente voltou, né? Segunda-feira fomos trabalhar, ele chegou em casa muito estressado. E me disse assim, porque eu tô muito estressado, estão me incomodando muito, só começam a falar em descomissionamento no banco,
e eu estou muito estressada com isso. Hoje me disseram que descomissionaram 300 em São Paulo e eles ficam falando isso todo o tempo. E aí eu falei assim, ai, isso é tipo um terrorismo que eles fazem, eles gostam de falar essas coisas assim, não leva ao pé da letra, tu é um baita funcionário, né? Imagina até isso chegar até ti, né? Eu disse, mas os caras enchem muito o saco com isso, estão sempre falando na mesma tecla, nunca tá bom. A gente vai lá, faz coisa e nunca tá bom. É difícil, assim, tu simplesmente chegar e pedir demissão, né, de uma coisa que é o teu trabalho e é um concursado no Banco do Brasil, é um negócio que as pessoas dão um dedo para estar lá dentro trabalhando, ainda mais no cargo que ele tinha, ele era um gerente de uma agência boa, enfim. E ele me disse que ele queria sair. Eu falei, olha só, calma, vamos pensar, tu tá estressado. E pelo meio-dia eu saí para almoçar, saí um pouco antes do meio-dia. E meu telefone estava dentro da bolsa, eu fui num restaurante, muito barulho, não ouvi. Quando eu peguei meu telefone, tinha umas 30 chamadas no meu telefone, num número que eu não conhecia. E aí eu comecei a olhar, ver o que era. E liguei de volta, era uma vizinha minha me chamando, me disse que tinha acontecido alguma coisa na minha casa, que estava com um vazamento em casa, porque ela não queria me preocupar, me pedindo o número da minha irmã, me pedindo o número da minha mãe. E eu achei aquilo tudo muito estranho. E eu falei, não tem vazamento, fecha o registro, eu tô aqui no meu consultório trabalhando. E ela disse assim, eu perguntei, ela disse, não tá. Eu disse, ele foi no médico, né, mas eu acho que já era para ele ter voltado. Eu disse pra ela. Ela, não tá, ela me disse. E tu tem que vir pra casa de qualquer maneira. Então tá, falei, tudo bem. Aí eu falei pra minha secretária assim, tu desmarca todo mundo de hoje de tarde que eu vou ter que ir lá em casa, porque deu um problema. Eu vou ter que sair correndo e ir pra lá. E quando eu entrei no carro, eu senti que tinha acontecido alguma coisa com ele e eu achei que ele tinha infartado. Ele tá no hospital, ele tá mal, por isso que ela não quis me dizer nada, né? Eu achei que ele tinha infartado por causa do estresse que ele tava, aquele suador, aquela coisa assim, né? E, nossa, nunca me passou pela cabeça que ia ser outra coisa, né? E eu peguei o telefone pra ligar pra ele, da estrada, assim, minha mão tremia, eu tava tremendo. E aí daí naquele momento, eu me protegi por alguns minutos, eu pensei assim, se eu ligar pra ele e ele não me atender, aí eu vou pirar. Eu vou bater o carro, vou me acidentar, eu não vou chegar. Então eu não vou ligar pra ele. Eu vou chegar lá, eu vou ver o que tá acontecendo. Eu raciocinei assim, por alguns segundos, assim. A gente tem alguns mecanismos que a gente se protege, né? E eu acho que nesse momento eu pensei na minha filha, eu pensei, eu não posso. Porque eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo com ele. Eu pensei, não pode acontecer alguma coisa comigo. Então, eu não mexi no telefone. Aí eu cheguei lá no meu condomínio, eu entrei na minha garagem, estacionei, e aí tava toda a minha família lá. Já assim, meu cunhado, meu pai, minha mãe, e aí eles já sentaram e me contaram o que ele tinha feito. Ele estava em casa e a gente tem um closetzinho com um cofre. E ali dentro ele tinha uma arminha, uma arma pequena. Eu não sei nem que tamanho de arma que era, mas era uma arma bem pequena. E ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça. Foi isso que ele fez. E os trabalhadores, em especial os bancários, têm que procurar as entidades sindicais, procurar auxílio, né, de seus médicos justos, médicos que sejam da sua confiança, né, para sair disso e falar, conversar, dialogar, colocar para fora e não ficar trancados num quarto escuro ou pensando que o problema é seu. O problema é nosso pessoas, né? Nossa coletividade, o problema é coletivo.